Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 3 do livro de 2 Reis relata a aliança entre os reis de Israel, Judá e Edom contra Moabe, destacando a intervenção do profeta Eliseu em meio à crise. Quando a situação parecia sem saída, a palavra de Deus trouxe direção e livramento para o seu povo. Esses versículos revelam que a vitória não vem da força humana, mas da dependência do Senhor, que age de forma surpreendente em favor daqueles que confiam nele. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Reis 3 do livro de 2 Reis da Bíblia. Moabe revolta. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. 2 Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. 3 No entanto, persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levará Israel a cometer e deles não se afastou. 4 Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. 5 Mas, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. 6 Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. 7 Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: Sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. 8 E perguntou: Por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: Pelo deserto de Edom. 9 Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. 10 Exclamou, então, o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? 11 Mas Josafá perguntou: Será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. 12 Josafá prosseguiu: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. 13 Eliseu disse ao rei de Israel: Nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. 14 Então Eliseu disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você nem mesmo lhe daria atenção. 15 Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. 16 E ele disse: Assim diz o Senhor: Cavem muitas cisternas neste vale. 17 Pois assim diz o Senhor: Vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. 18 Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. 19 Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. 20 No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. 21 Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los,
Todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. 22 Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. 23 Então gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora, ao saque, Moabe. 24 Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. 25 Destruíram as cidades, e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Kir-Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. 26 Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. 27 Então pegou seu próprio filho, o filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. Análise textual. Esse capítulo, 2 Reis 3, é bastante rico, mistura política, espiritualidade e também um forte impacto cultural da época. Vou te explicar em bloco corrido, trazendo o significado histórico, espiritual e prático dos versículos. Explicação de 2 Reis 3. O texto narra a revolta de Moabe contra Israel após a morte do rei Acabe. Moabe era vassalo de Israel e pagava pesado tributo em forma de animais, mas com a morte de Acabe, o rei Mesa se rebela. O novo rei de Israel, Jorão, filho de Acabe e Jezabel, não era tão perverso quanto os pais, mas ainda seguia nos pecados de Jeroboão, idolatria e afastamento de Deus. Para enfrentar Moabe, Jorão busca apoio de Josafá, rei de Judá, fiel ao Senhor, e do rei de Edom. Os 3 exércitos marcham juntos, mas ficam sem água no deserto. Nesse desespero, Josafá sugere consultar um profeta do Senhor e encontram Eliseu. Eliseu, por respeito a Josafá, concorda em ouvir a vontade de Deus, mas deixa claro seu desprezo por Jorão. O profeta pede um arpista, a música preparava o ambiente espiritual e recebe a palavra de Deus. Milagrosamente haveria água no vale, mesmo sem chuva, e Deus também entregaria Moabe nas mãos deles. No dia seguinte, a água chega e enche a região. Mas acontece algo inesperado. Ao refletir o sol, a água parecia sangue aos olhos dos moabitas, que pensam que os 3 reis haviam se destruído entre si. Eles correm confiantes para saquear, mas caem numa armadilha e são derrotados. Os israelitas destroem cidades, terras férteis e fontes, enfraquecendo totalmente Moabe. Porém, no final, ocorre um ato terrível. O rei de Moabe, desesperado, sacrifica seu próprio filho primogênito sobre os muros da cidade. Esse ato de extrema idolatria e horror gera uma comoção tão grande que os israelitas desistem do cerco e voltam para casa. Significados importantes. Primeiro, Deus ainda governa, mesmo em meio a reis maus. Apesar de Jorão não seguir totalmente a Deus, a presença de Josafá abriu espaço para a intervenção divina. Isso mostra que Deus honra os que são fiéis e pode agir por causa deles. Segundo, dependência de Deus em tempos de crise. Sem água no deserto, os reis viram que não tinham poder para resolver. Só buscaram o Senhor no limite, e ele respondeu de forma surpreendente. Terceiro, o poder da palavra profética. A ordem de cavar cisternas, mesmo sem sinal de chuva, exigia fé. Muitas vezes Deus manda preparar antes de ver o milagre. Quarto, a ilusão dos inimigos. Os moabitas interpretaram mal o que viram, água como sangue. Isso simboliza como o inimigo pode se enganar e cair na própria armadilha, enquanto Deus protege os seus. Quinto, a força da idolatria e do desespero. O sacrifício do filho pelo rei de Moabe mostra até onde a cegueira espiritual pode levar. O horror desse ato gerou medo e ira até nos israelitas, mostrando o impacto do pecado e da idolatria. Em resumo, 2 Reis 3 ensina que Deus age por meio de pessoas fiéis, mesmo quando há líderes corruptos. O Senhor é quem provê em tempos de necessidade.
É preciso confiar e obedecer a palavra antes de ver o milagre. O inimigo pode ser confundido pelo próprio engano. O pecado e a idolatria levam a atitudes extremas que destroem povos inteiros. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!